Olá, tudo bem? Esse foi um projeto que eu apresentei no Senai, né? Então, esse material vai ter o logotipo do Senai, mas eu vou aproveitar aqui e disponibilizar, vou explicar esse PowerPoint e disponibilizar aqui no canal, tá? Então, o Ikigai, ele é um conceito. Então, eu vou passar para frente para a gente entender um pouco melhor. Tá? Então, assim, primeiro, vai pegar um caderno, vai pegar um copo d'água, dá pausa no vídeo, porque eu vou fazer algumas reflexões e você vai precisar anotar, tá? Para realmente fazer esse treinamento fazer um efeito para você, né? Então, assim, por que desse tema escolhido? Por que eu quis abordar esse tema, né? Infelizmente, na minha experiência como docente, eu vi muitos jovens sem perspectiva, com dúvidas na carreira, casos de suicídio. Então, eu falei a importância do autoconhecimento para a gente buscar um propósito na vida, né? Ter a certeza que está seguindo o caminho certo, né? E o que a gente precisa, né? Então, assim, a gente corre atrás para fazer uma faculdade, para ter conhecimento técnico, mas às vezes a gente esquece das habilidades comportamentais, do emocional. E aqui é o chá, né? Então, assim, por exemplo, para você andar de bicicleta, né? Então, qual a competência que você tem que ter? Você tem que aprender a técnica, o conhecimento. Então, por que a bicicleta é feita nesse formato? Né? Como você pode conseguir o equilíbrio? Então, você vai aprender a técnica. E a habilidade? Qual a habilidade que você tem que ter? Facilidade de manuseio, né? Habilidade motora. Quais atitudes? Então, se você cair numa bicicleta, você vai desistir? Então, assim, tudo que a gente faz na vida, né? Aqui eu estou abordando mais a carreira, nós também temos que pensar não só nas competências técnicas, não só no conhecimento, mas na habilidade que a gente precisa ter e na atitude para que esse conhecimento dê certo. E aí, o Ikigai é um conceito japonês. Então, assim, tem... Como o Ho Oponopono é havaiano, então, assim, o Ikigai se tomou proporção na mesma coisa do conceito havaiano, né? Então, uma vila japonesa, ela bateu o livro dos recordes com maior longevidade. E aí um neurocientista começou a falar assim, como? Eles estão numa ilha, eles não têm tantos recursos, mas como? Então, assim, a qualidade de vida, a forma sustentável, mas envolve vários fatores, mas principalmente a razão de viver. Quando se isso está bem claro, eles falam que o principal segredo foi isso. Quando isso está bem claro, a razão de viver, você vive, você organiza melhor, você vive numa qualidade de vida. Então, qual é a tua razão de viver? E aí, né, esse neurocientista, né, ele fez a publicação, ele investigou nessa questão, ele publicou esse livro e foi aí que ficou popular, né, virou um best-seller e aí podemos, né, conhecer esse feito dessa ilha. Então, 5 pilares básicos é aquela questão, né? São questões comportamentais. Então, a resiliência. Como é que eu me fortaleço diante dos obstáculos, né? Então, por exemplo, acabou a água na minha casa. Eu vou ficar reclamando? Não, eu vou organizar para evitar criar muita louça suja até a água voltar. Então, a felicidade tem que ser algo constante na minha vida. E a aceitação, aceitar as coisas como elas são, mas as coisas ruins, trabalhar para transmutar as coisas ruins em coisas boas. Então, nós temos também que colocar metas em nossa vida. A gente às vezes se cobra demais, né? E acaba tendo frustração, a depressão quando você fica muito no passado, a ansiedade que está vindo com tudo, afetando essa geração, né? Aquela cobrança e quando foge do controle, aquele medo do futuro que provoca a ansiedade em síndrome do pânico e por aí vai. Então, assim, tem um objetivo de vida? Comece pequeno. Então, hoje eu vou tentar fazer algo que eu gosto, que há muito tempo eu não faço. Vai começando com metas pequenas, liberte-se. Tem dias que você não está bem, mas está tudo bem. Hoje eu acordei um pouco triste. Tudo bem, é normal.
Você é um ser humano, então tem dias que realmente você vai estar triste, mas tenta trabalhar por quê? Então, assim, a harmonia, a convivência entre as pessoas, o ambiente, sustentabilidade, a consciência de como são utilizadas as coisas, a alegria das pequenas coisas, né? Quanto tempo você não vê uma flor e começa a observar o desenho, as diferenças de cores, a valorizar o criador, né? E estar no aqui e agora. Então, ficar, como eu falei, viver muito no passado, você vai procurar justificativa, trauma. Você tem que aproveitar o aqui e agora, porque você vivendo aqui e agora vai fazer a diferença no teu futuro. O passado já ocorreu. Então, é importante a gente trabalhar coisas do passado quando a gente tem ainda traumas mal resolvidos, algumas coisas assim. Mas estar realmente no presente, isso é muito importante. Então, foi feita uma pesquisa, né, de um grupo de pessoas e as pessoas que têm um objetivo de vida, elas têm 50% de chance de não desenvolver o Alzheimer, né? Então, assim, é a mesma coisa quando foi pesquisado. Eu lembro em caso de esquizofrenia, também houve uma pesquisa relacionada a isso. No início, né, fizeram algumas pesquisas de esquizofrenia para depois chegar a alguns graus de autismo. Então, assim, o nosso pensamento, o Ho Oponopono também é um recurso que tem ajudado bastante em casos de transtornos, né? E aí você vê que essa pesquisa foi a Patrícia Boyle, né, que fez. Então, ela falou assim, ela acompanhou 900 idosos que corriam risco. Então, ela pegou um grupo que realmente tem risco, né, de desenvolver a demência. Então, tinha alguns critérios para participar dessa pesquisa. E aqueles que tinham propósito de vida tinham 50% menos de chance de desenvolver o Alzheimer. É claro que ela fez um acompanhamento pós-pesquisa para ver se realmente fazia sentido e foi o que aconteceu. Agora eu estou tentando mudar o slide, o próximo slide. Nesse link, é um link, mas vocês podem procurar, foi feita uma entrevista na Record sobre essa ilha, muito interessante, né? Então, assim, vocês vê o detalhe da ilha, vê entrevistas, né? No caso do Ikigai. E aqui, como é que eu vou montar esse conceito baseado num planejamento da minha carreira? Então, às vezes a gente chega em um dado momento da vida que a gente fala assim, não estou feliz com o que eu estou fazendo, ou eu não paro em emprego nenhum, ou quando você vai ver o currículo, você trabalhou em áreas diferentes e ainda não se identificou com nenhuma. Então, assim, primeiro o autoconhecimento para depois entender se de fato você está no caminho certo. Então, assim, o Ikigai, ele é um fator em comum, digamos assim. Você encontra algo que você gosta, né, que você tem uma missão, você contribui o que você faz com o mundo, é pago para isso e é possível fazer. Então, tem que ser a harmonia desses argumentos. Então, basicamente, isso aqui é a construção. Então, assim, o que você ama, né? O que você ama, ela envolve o quê? A paixão, o ato de gostar de fazer e a missão. Então, por exemplo, você fala assim, nossa, fulano tem a missão de atender bem as pessoas. Então, ele tem empatia, então ele é destacado. Então, a missão entra em algo que você contribui para o mundo e que nem todo mundo consegue fazer. Né, você se destaca, né, em projetos sociais, fala assim, nossa, fulano de tal tem uma habilidade para ajudar em tal projetos, né, então tem que ter esse equilíbrio. E essa parte, assim, o que o mundo precisa. Então, você vai pegar o que você ama, que faz a diferença, né, aí você vai envolver no mundo, vira uma vocação. Então, ele tem a vocação de cantar, ele ama cantar. E o que é cantar? Ele leva alegria para as pessoas. Ele pode ser pago como cantor? Pode. É uma profissão como cantor? Pode. E as pessoas falam que ele faz isso e que ele é bom? É. Tá entendendo? Dá para conseguir uma harmonia. Então, aqui a gente vai começar
a fazer umas listas para depois a gente incluir tudo. Então, a primeira lista que você vai fazer é o seguinte, é o que você ama. Então, assim, geralmente, quando você fala o que você ama, as pessoas têm dificuldade de falar de si mesmas, né? Então, assim, o que você ama fazer? Eu não sei. Isso é muito comum. Então, a gente vai voltando. Se você não consegue falar agora, né, na idade que eu vou voltando da adolescência e eu vou voltando até a infância. Por quê? A infância, você tem menos bloqueio, né? Você faz as coisas com muito mais facilidade. Então, vale botar tudo no papel. Eu amo brincar de boneca, eu amo dançar, tudo. Então, no desenvolvimento das listas, não é para você ficar falando, mas brincar de boneca não tem nada a ver com carreira, tá? Então, assim, se permita, faça uma lista com tudo que você ama, vai relembrando, quando eu era criança eu gostava disso, daquilo. Vocês vão ver que vai ter coerência. E o que você é bom. Então, assim, hoje é difícil pra gente falar, se você tá perdido, né? Então, assim, é muito difícil você buscar uma referência em você mesmo falar no que você é bom. Então, tenta lembrar o que as pessoas falam que eu sou bom. Então, exemplo, as pessoas vivem me pedindo conselho. Então, eu tenho empatia, eu sei ouvir, né? Na escola as pessoas queriam fazer trabalho comigo porque me acham inteligente. Elas queriam apresentar trabalho comigo porque eu sou boa em oratório. Tá? Se você não consegue falar de você, tenta lembrar o que as pessoas falam, né? E aí, essas são as duas primeiras listas. E depois a gente vai fazendo um filtro calmamente, tá? Então, por exemplo, lembra que eu falei da paixão? Então, a gente vai fazer um filtro. Você vai pegar essas duas primeiras listas que eu citei e vai falar assim, bom, lembra que são 4, tá? Mas você vai pegar as duas primeiras e falar assim, um exemplo. Eu amo cantar, mas as pessoas falam que eu realmente canto bem e as pessoas vivem me zoando. Fala que eu não canto bem, então não tem coerência. Você risca da lista. Olha, eu sou boa em oratória. As pessoas adoram quando eu gravo vídeo no YouTube. Você gosta de fazer isso? Gosto. Então, houve coerência. Tá? Então, o que não tiver coerência, risca. E o que ter coerência, você mantém. Tá? É missão. Aí você vai falar assim, o que o mundo precisa? Um exemplo. Eu acho que o mundo precisa de mais consciência, né? As pessoas não se colocam no lugar dos outros. Aí você olha na sua lista. Eu amo brincar de boneca. Isso ajuda numa missão com o mundo? Mas eu coloquei ali que eu amava brincar de escolinha. Opa, você falou que o mundo precisa de mais consciência. A gente tem consciência quando tem ações de educação, tem coerência, tá? Então, você vai ter que fazer esse filtro com as listas que você fez. Então, lembra, são 4 listas. O que você ama, o que você é bom, o que o mundo precisa, o que você pode ser pago, tá? Aí depois você vai falar assim, bom, as pessoas falam, um exemplo, que eu sou boa em gravar vídeo no YouTube. Eu posso ser pago? Posso. Existe um meio de monetizar o canal. Então, fica na lista. As pessoas falam que eu sou boa em cuidar de criança. Mas eu amo cuidar de criança. Eu gosto de criança. Apesar que todo mundo fala que eu sou boa, eu não gosto. Então, risca da lista. Então, cada fator de cada lista tem que ter coerência com todos os fatores. Então, o que eu amo tem que ter coerência com o que é bom. E que tem que ter coerência com o que o mundo precisa. E tem que ter coerência com o que eu posso ser pago. Então, essas perguntas nesse slide que vão fazer diferença para você ver os filtros. Então, talento, o que é pago e o que o mundo precisa, tá? Então, um exemplo. Olha, eu posso ser paga? Eu adorava, quando eu era criança, olha só, eu adorava jogar jogos de tabuleiro. Era a minha paixão. O mundo precisa de alguém que jogue jogos de tabuleiro? Eu vou fazer alguma diferença? Eu acho que não. Eu acho que é outra saída ali. Então, risca da lista.
Mas eu posso ser... O pessoal fala que eu era boa em jogos? Sim. Mas eu posso ser paga para jogar jogos? Talvez se fosse algum teste em alguma empresa que fabrica jogos. Então, tudo tem que ter coerência entre uma lista e a outra. Se ficar fora de alguma lista, por exemplo, eu achei o que é bom, o que eu posso ser pago e o que eu gosto, mas eu não consigo ajudar o mundo. Sabe o que vai acontecer? Uma hora você vai se frustrar. Você não está totalmente realizado. Então, por isso que é importante tudo ter coerência nas 4 categorias. E aí é o que eu falei, riscar da lista. Então, assim, entre a paixão e a missão, vai ter fatores que vão te encher de alegria. Mas você não se vê próspero fazendo isso. Então, um exemplo. Eu amo me vestir de palhaço para alegrar algumas crianças em projetos sociais. Mas você se vê próspero fazendo isso? Infelizmente, a gente está num mundo que não valoriza muito a cultura. Então, olha, eu não me vejo sendo próspero. Eu teria que ter outra atividade para complementar a renda. Tá? Então, assim, mesmo que eu encontre uma carreira mais apropriada com o Ikigai, eu posso fazer outras coisas. Mas a gente está procurando o ponto X da questão, o ponto que realmente vai fazer a diferença na minha vida. Tá? Então, entre paixão e profissão. Ai, me dá uma satisfação fazer isso, mas ao mesmo tempo sentimento de frustração. Então, por exemplo, eu adoro fazer bolo caseiro, mas eu não gosto de fazer bolo de festa. E as minhas clientes só querem, elas perguntaram se eu faço todo tipo de bolo. E aí entra um ambiente de frustração. Então não faz sentido, eu risco da lista. Né? Então, assim, é a mesma coisa, é a profissão e sentimento de acomodação. Ah, eu gosto de cantar uma música do Michael Jackson. Eu gosto de cantar a música do Michael Jackson. Ok, então beleza. Só que eu só vou viver disso. Dá para viver disso? Dá para eu pôr meu talento como profissão para a vida inteira? Poxa, mas eu cantar as músicas dele vai chegar uma hora que eu posso ter problemas com direitos autorais. Né? Então, nada pode te limitar. Te limitou, risca da lista. Né? Então, assim, procurar também essas questões. Empolgação e insegurança. Então, exemplo. Eu acho muito legal. Eu acho que eu tenho um talento para dança. Mas se eu for envolvida, olha, eu estou falando de talento e missão, mas se me pedirem para eu fazer uma apresentação com um público grande, num lugar beneficente para arrecadação, eu não tenho coragem. Então, limitou, risca. E aqui novamente, né? Então, assim, qual o nosso objetivo? No final da lista, a gente vai ter que ter um objetivo em comum, tá? Um objetivo satisfatório. Então, um exemplo, eu coloquei uma brincadeira aqui para ficar mais fácil. Imagina que você é um terapeuta, um consultor, e você vai ajudar a Mariana a sair dessa tristeza, né? Ela está perdida. E aí, vamos lá, a Mariana tem 30 anos, ela não consegue se fixar na carreira, ela tem dificuldade de falar dela, ela tem baixa autoestima, para ela está perdida, ela não consegue se ver, ela não consegue se autoconhecer. Então, você fala assim, Mariana, que coisa você gosta? Até isso ela tem dificuldade. Mariana, qual música você gosta? Ela vai falar de uma década de passada, porque ela não se motivou, ela não tem estímulo, envolvimento para se aproximar das músicas da atualidade. Então, ela está distante dela mesma. Então, vamos lá. Então, a Mariana, eu tentei fazer isso. Mariana, o que você amava? E ela é meio introspectiva, ela tem dificuldade de falar de hoje dela, porque ela está machucada, ela tá perdida. Então eu falei, vamos voltar na tua infância, e ela colocou essas possibilidades aí que vocês estão vendo na tela. Aí depois, você fala assim, Mariana, o que você acha que o mundo precisa? Né? Então, assim, aí você vê que ela está meio revoltada, né? Ela sofreu, pela postura corporal da Mariana, a gente vê que ela é uma pessoa sofrida, né? Ô, Mariana, o que você acha aí que
que você acha que o mundo tá desse jeito, né? O que o mundo precisa? Aí ela fala assim, o povo é muito ignorante, o povo é muito egoísta. Então a gente pega as palavras negativas e transforma em palavras positivas. Então tá, Mariana, se o mundo fosse mais solidário, tivesse mais empatia, as pessoas seriam mais conscientes, na verdade? Então é de conscientização e empatia que o mundo precisa. Então já montamos uma lista da Mariana. O ideal, gente, é no mínimo 5 opções e no máximo 10. Mas eu estou fazendo aqui só para vocês terem uma noção. O que a Mariana é boa? Ela não consegue falar dela. Porque, como eu mencionei, ela tem um perfil de baixa autoestima. Então, assim, é muito difícil. Tanto que ela não consegue tomar uma decisão sozinha. Às vezes, até a roupa, ela pergunta para a mãe, mãe, essa roupa tá boa? Porque ela não consegue se ver. A personalidade dela tá apagada para ela mesma. Quem é a Mariana? Se eu perguntar para ela tem dificuldade de responder quem é a Mariana. Eu falei, Mariana, se eu perguntar para você em terceira pessoa, quem é você? O que você gosta? Ela trava. Não sei. Tá entendendo? Então a gente começa a voltar nos tempos de escola também. Mariana, quando você estudava, o que o povo falava de você? Tua família, o que o povo... minha família sempre me achou estudiosa. Eu sempre ficava no quarto estudando. Mariana, aí na escola, todo mundo queria fazer trabalho comigo, porque sempre me achou muito inteligente. Então nós conseguimos alguma informação da Mariana. E aí depois tem aquela lista 4, né? O que será que a Mariana pode ser paga? Mas aqui, gente, eu também não posso desconsiderar o que ela construiu até agora, né? Tem uma bagagem, houve momentos da vida que ela escolheu e teve motivos dentro dela para que escolhesse. Então a gente tenta conversar um pouquinho mais sobre a carreira dela. Fala assim, Mariana, o que você estudou até hoje? Qual é a tua formação acadêmica? História, mas ela não atua. Por quê? A gente conversando sobre mercado, tem mais vagas para professores. E ela não se sente bem em falar em público. Né? Mas por que ela gosta de história? Me envolvia. Eu adoro filme de época, eu adoro ler os acontecimentos. Poxa, então ela está trazendo uma essência dentro dela. Né? Então a gente percebe que os empregos iniciais, né, foi mais em comércio, então ela não parava muito emprego algum. Mas a gente olha assim no currículo dela, a gente percebe que teve um emprego que ela ficou bastante tempo. 10 anos no cinema. Como ela relatou que não procurou se envolver muito na formação acadêmica, porque ela não quer dar aula, ela não tem dificuldade em falar com o público. Apesar de, quando ela trabalhou como atendente no cinema, ela falava com o público. Mas você falava assim, nossa, ela ficou 10 anos, então, teve alguma coisa lá que chamou mais atenção. Aí você fala assim, o que você gostava quando você trabalhava no cinema? Eu gostava, a gente tinha que assistir os filmes. Para a gente dar, se o cliente perguntasse o que é bom, né? A gente não podia falar não sei, né? Indicar, né? Ver os prêmios, o Oscar. Então ela falou assim, eu adorava. Então eu adorava filmes de época, aquele início, meio e fim. Eu gosto de fazer críticas quanto ao filme. Então a gente começa a ver o que despertava. Né? E ela ficou 5 anos desempregada. Tem dados momentos da vida que a gente tem aquela crise existencial. Né? Por que eu cheguei até aqui e não estou feliz? Poxa, o curso eu escolhi fazer, mas eu não estou feliz. Ou, poxa, eu fiz o curso, tudo que eu podia e eu não ganho dinheiro. O que está faltando? Qual a habilidade que eu não estou apresentando para o mercado? Ou assim, poxa, era tudo que eu queria, mas eu estou frustrado. Eu não consigo parar nesse emprego. Né? Então, é importante a gente também respeitar tudo que a pessoa construiu até agora. E aí, voltando nos filtros, no caso da Mariana. Então, a gente foi buscar o que era mais coerente. Então, se analisando, o que é mais próximo do outro? Poxa, ela adorava jogar jogo de tabuleiro. E eu tenho que estudar quando eu vou jogar um jogo de tabuleiro? Claro, geralmente os jogos são de estratégia. Então, isso fica. Houve uma coerência, né?
Então, assim, ela adorava, quando era criança, assistir desenho, principalmente aqueles com moral da história, He-Man, She-Ra. E, poxa, e o que o mundo precisa? Ela falou conscientização. Então, ela concorda que, através desses desenhos preferidos dela, havia uma conscientização? Sim. Né? Claro que hoje em dia depende muito do desenho, mas na minha época tinha muitos desenhos que ensinavam, né? E aí a gente vai na profissão. O que é bom, o que você é pago. Poxa, ela falou que ela é boa em estudar. Ela pode ser paga por isso? Quais profissões que exigem estudo? Na verdade, basicamente todas, mas que foca mais. Um pesquisador, por exemplo, ele tem que estudar muito, né? Uma pessoa que trabalha com estatística, ela tem que estudar dados para apresentar, né? Então, assim, isso tem muito mais opção, gente. Aqui eu só coloquei um exemplo simples para o vídeo não ficar longo, mas é muito mais profundo do que isso. Então, aí depois vem o outro filtro. O que você é pago e o que o mundo precisa? Ah, eu posso, por exemplo, a gente falou em estudar, posso ser uma jornalista? Eu vou conseguir conscientizar o mundo através do jornalismo? Vou. Eu vou conseguir. Eu tenho que estudar para ser jornalista? Claro, você tem que estudar a notícia, onde foi, com quem foi, dependendo do teu ramo de jornalismo. Mas, por exemplo, se fosse aquele repórter, ela ama falar em público? Ela ama essa conexão? Não. Então, ela teria que ser o quê? Um jornalista de redação? Então, a gente também tem que fazer esses poréns, tá? Para nós sermos mais assertivos. E aqui a gente terminando a análise dela, né? Então, assim, aqui a gente colocou como referência, ela é boa em estudos, e a paixão a gente colocou que teve mais coerência, jogos de tabuleiro. Então, assim, ela gosta, mas seria próspera? Então, a gente tem que começar a perguntar, né? A missão, assistir desenho, ela adorava fazer isso, mas ela consegue conscientizar. Através do desenho há uma conscientização. Então, presta bem atenção nesse tópico. A paixão, eu estou falando com ela. Você gosta, mas seria próspero jogando jogo de tabuleiro? Ou assistindo desenho? Né? Ou aí a gente começa a argumentar. Você seria feliz em desenvolver roteiro de desenho? Você poderia conscientizar as pessoas? Porque eu também não estou desperdiçando. Ela estudou história. Então, a formação dela iria contribuir para uma roteirista baseada nisso, porque ela, estudando história, ela teve contato com personagem, com fatos históricos que podem ajudar a desenvolver um desenho, uma temática de um desenho, com cenário. Então, eu não ia desperdiçar a formação acadêmica dela. Aí eu entro aqui na profissão, né? Aí eu tenho que botar aqueles poréns, né? Então, assim, como pesquisadora, ela gosta de estudar? Ela conseguiria conscientizar as pessoas como pesquisadora? Depende. Porque talvez no emprego, olha, eu só quero a estatística. A análise e a terminologia disso é outra pessoa que vai fazer. Então, tudo. Aí a gente fica. Depende. Ganha dinheiro com isso? Né? Então, a gente tem que fazer os poréns. E agora a gente vai se aproximar mais do resultado final. Então, como é que ficou? A gente sugeriu. Tudo é uma busca. Né? Então, a gente pega o que tem mais coerência e a gente sugere para a Mariana, Mariana, participa de oficinas para conhecer, olha o currículo de pessoas que deram certo nessa profissão. Veja o que falta, né? Porque, de repente, ela participa de uma oficina e alguém fala assim, nossa, você é muito boa nisso. E ela se realiza nessa oficina. Ou, de repente, ela fala assim, eu estou quase, mas ainda não é isso que eu quero. Então, aqui vai promover uma proposta de experiência. Então, por exemplo, buscar conexões em comum. Roteiristas de desenho animado. Ela criava histórias ao brincar com boneca. Lembra na lista do que ela ama? Ouvia música. Opa, sonoplastia, né? Assistia os desenhos. Então, os desenhos eram uma referência para ela. E os jogos de tabuleiro, ela investigava, executava. Então, ela criava uma ordem cronológica. Então, tudo que ela colocou na lista que ela ama, dá para envolver como roteirista de desenho. Referência em estudo. Então, o roteiro ele precisa ser estudado, ele se baseia em pesquisa. Opa, dá para colocar nessa profissão. Aí a gente coloca assim,
E ela também teve a formação em História, então contribui com esse tipo de trabalho, até mesmo com alguns complementos. Ela conseguiria conscientizar as pessoas, educando e pensar mais no outro? Lembra no que o mundo precisa? Poxa, ela conseguiria. Né, dependendo da linha que ela decide trabalhar, se ela, um exemplo, vou criar um roteiro de desenho para um personagem semelhante ao He-Man, ela conseguiria. A gente tem um estudo de caso muito bonito, que é um pai que tem um filho autista, procurem no YouTube, o nome do desenho é Autis, e ele começou a ver alguma dificuldade de alguns desenhos que não batiam com a forma como o filho vivenciava, né? E aí ele criou um desenho, né? Então o desenho, ele tem, o personagem mostra algumas coisas repetitivas, algumas características do autista, que o autista consegue se identificar melhor. E o próprio filho dubla os desenhos. Então olha só, vamos com esse desenho, Autis, o nome do desenho. O pai conscientizou o mundo? Sim, né? Ele trouxe uma questão pessoal para uma missão de vida. Então, o exemplo dele inspira as pessoas. Ele é bom no que ele faz? O desenho é maravilhoso. Ele é uma referência? Sim. No mundo inclusivo, esse pai é uma referência. E ele ama, ele gosta de fazer isso e pode ser pago por isso. Então, o pai encontrou um Ikigai nesse projeto. Né? Então, isso é importante. Então, assim, imagina, você é próspero, você pode ser pago. Quando você é feliz com o que faz, é bom, você se torna referência no mercado. As pessoas te procuram querendo você. Então, por isso que a gente faz esses filtros para não ter os poréns. Para falar assim, nossa, essa pessoa é o cara, essa pessoa é a mina, tá entendendo? Mas é claro, você vai deduzir ali, por exemplo, o meu Ikigai deu palestrante. Eu posso iniciar fazendo vídeos no YouTube para desenvolver minha oratória. Porque palestrante é algo assim que tem várias possibilidades. Eu vou palestrar o quê? Né? Então, eu vou virar palestrante de quais temas? Então, por exemplo, postar um vídeo no YouTube é a minha primeira experiência como palestrante. Né? Então, a gente vai se desenvolvendo. Então, o Ikigai ajuda nisso. Agora, se, por exemplo, se eu falasse assim, poxa, eu não estou feliz fazendo vídeos no YouTube. Então, poxa, o YouTube é um começo, eu estou fazendo oratória para um público. Então, vamos rever se alguma coisa do Ikigai não ficou clara, se alguma coisa que não tinha coerência aí eu considerei, né? E refazer de novo. E o Ikigai não é um resultado eterno. A gente se desenvolve. Então, por exemplo, daqui a uns anos eu posso fazer um Ikigai de novo. Eu vou ter outros fundamentos, eu posso até aprimorar essas listagens e obter um resultado melhor. Né? Então, não é definitivo. E aqui é o que eu falei, né? As recomendações que a gente deu para a Mariana. Né? Então, assim, Mariana, se você gostar mesmo né, de ver essas oficinas, eu gostei. Da oficina eu participei de um curso rápido e eu gostei, eu quero realmente ser desenhista de roteiro. Beleza, Mariana, vai procurar quais roteiristas de desenho, quais competências técnicas você precisa ter, qual a tua formação que você precisa agregar, quais cursos você precisa ter. Eu preciso desenvolver uma ferramenta. Tá entendendo? Habilidade. Mariana, o que você precisa ter? Eu preciso ter habilidade de concentração, porque eu vou estar criando histórias, eu vou estar criando roteiro. Então, eu vou ter que ter uma habilidade de me concentrar. Quais atitudes? Eu vou ter que escrever bem, eu vou ter que digitar bem, né? Então, isso é uma habilidade. Qual a atitude que eu tenho que ter? Calma. Né? Eu estou desenvolvendo, então muitas vezes eu vou ter que ter atitude de esquecer um pouco os problemas para conseguir fazer meu trabalho e entrar na história. Né? Então, assim, vai trabalhando isso. Evitar autossabotagem, se permita. Porque às vezes você tem o Ikigai e você fala assim, mas e se não der certo? Eu não sei se eu devo arriscar. Se você não se arriscar, você vai ter o mesmo resultado. E se você procurou o Ikigai, é porque você não está feliz com o resultado que você tem hoje. Então, assim, as reflexões também ajudam no autoconhecimento, evitar sabotagem. Os medos são os bloqueios mais destrutivos, principalmente o da crítica. Então, essas afirmações
a coragem, a decisão de tentar é importante. E só mais um pouco, né? Havia uma história de um cara que foi na neve, foi escalar e houve um acidente, todo mundo morreu, só sobreviveu ele, uma avalanche. Aí ele falou assim, vou morrer aqui. Só que aí ele parou, ele começou a pensar na família dele e falou, eu fiz um seguro, então eles vão conseguir seguir sem mim. Aí ele lembrou que tinha uma cláusula que falava assim, olha, a gente só vai pagar o seguro se achar o corpo. Então, assim, o seguro, a indenização de morte tem que ter um corpo. E se não achar o corpo, ele ia estar como desaparecido. Então, o seguro não ia ter efeito, né? E aí ele falava, eu vou andar, pelo menos se alguém achar o corpo na estrada, pelo menos achar um corpo. E ele tentava andar o máximo que ele podia, mas com o objetivo de acharem o corpo. E ele, quando batia o cansaço, as feridas, ele, só mais um pouco. E ele conseguiu chegar numa estrada, vivo. Teve as pernas amputadas, mas chegou vivo. E sobreviveu e está com a família aí para contar a história. Então, muitas vezes a gente tem que tomar uma decisão e prosseguir, por mais difícil que pareça. Gratidão, fico por aqui e espero que você fique bem.